Parei o anticoncepcional. Você já parou o anticoncepcional? E agora? Sejam todas muito bem-vindas à sua vida livre do anticoncepcional, onde eu ensino como é possível você parar de usar o anticoncepcional e ainda assim ter segurança e não engravidar. Eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana e nesse perfil, nesse canal, eu ajudo essas mulheres que querem prevenir gravidez, só que sem ter que usar hormônios artificiais. Porque elas sofrem muito com os efeitos colaterais, seja dor de cabeça, seja uma tontura, seja náusea, seja porque ganhou peso, seja porque tem dores nas pernas, dor de cabeça todos os dias, ou porque perdeu o desejo pelo parceiro, isso está afetando o relacionamento. Então esse é o intuito, proporcionar a vocês uma vida de qualidade, uma vida que toda mulher merece, Todas as mulheres, inclusive, que já estão vivendo isso, estão vendo a maravilha que é viver sem anticoncepcional, desde que você busque o caminho da segurança. O que acontece agora? O que eu devo fazer agora? Eu fiz um negócio aqui, ó. Será que está errado? Será que tem problema? Então, fica aqui comigo que eu vou responder tudo nessa live. Tudo não, mas uma parte importante, porque tudo em uma hora é muito difícil, Mas eu vou responder, vou dar informações importantes para vocês que já pararam de usar o anticoncepcional e estão se sentindo aí inseguras com essa nova vida. Vamos começar. Primeira pergunta, vou começar pela mais simples, A Andressa fala assim: parei o anticoncepcional. Como fazer para diminuir as cólicas? Tenho medo de ter cólicas. Algumas mulheres começam a usar o anticoncepcional muito cedo na vida, jovenzinha ainda, 16 anos, 17, por causa das cólicas menstruais, por causa do fluxo menstrual intenso, ou porque o ciclo estava irregular e mandaram ela usar o anticoncepcional no intuito de ela regularizar o ciclo, Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que o anticoncepcional não regulariza o ciclo, ele bloqueia o ciclo, dá a ilusão para a mulher que esse ciclo está regularizado por causa do sangramento de privação, mas não é regulação. Tem vídeos meus aqui falando sobre a diferença entre ciclo menstrual verdadeiro, da mulher que não usa anticoncepcional, e ciclo da mulher que usa anticoncepcional, que eu chamei até de ciclo do anticoncepcional. É um ciclo que não é menstrual, a mulher não menstrua. Procura esse vídeo meu no YouTube, tá lá. A diferença entre ciclo menstrual e ciclo do anticoncepcional. Beleza. Então, voltando para a questão dessa moça que tá lá, já usou anticoncepcional talvez por uns 10 anos, está presa a esse anticoncepcional por causa do medo daquela cólica que ela tinha 10 anos atrás, quando ela tinha 17 anos. Só que ela tá sofrendo muito com os efeitos colaterais do anticoncepcional. Agora não é a questão da cólica que ela tá com dor de cabeça, ela tá com irritabilidade, ela tá com diminuição do desejo, ela é jovem, não tem desejo pelo parceiro, ela é jovem, tem muito ressecamento e dor na relação, então não faz sentido para ela continuar com o anticoncepcional. Só que ela tá com medo de algo do passado, ela tá com medo de voltar com aquelas cólicas. O que fazer para amenizar essa cólica? Primeiro de tudo, o que fazer? Saber o que é natural e o que não é. Veja, é natural que nos primeiros anos de menarca, após a menarca, que é após a primeira menstruação, é natural que a mulher tenha, sim, uma cólica mais intensa, uma cólica que chega a ser insuportável, que você precisa tomar remédio, analgésicos e tudo mais. E isso é natural porque o corpo dessa mulher que acabou de menstruar, que está ali antes dos 5 anos, depois que ela menstruou, essas cólicas são passageiras. Essa alteração no fluxo menstrual, esse fluxo menstrual intenso, o ciclo irregular na mulher jovem, que acabou de menstruar, tem os seus menos de 20 anos, é natural. Por que é natural? Porque o sistema reprodutor dela ainda não se desenvolveu por completo. Nós vamos encontrar isso nos livros de fisiologia, nós vamos encontrar isso nos artigos científicos. Vários artigos científicos já mostraram, estudaram e comprovaram que essa irregularidade, que essa cólica intensa na jovem mulher, ali na menina adolescente, entrando ali na fase adulta, essas dores, esses incômodos, esse fluxo intenso é passageiro. Por quê? Espera-se que após os 20 anos, 90% das mulheres não sofram mais nenhum efeito como aumento do fluxo, cólica intensa, ciclo irregular. Por quê? Porque o sistema reprodutor dela, junto com a glândula mestra lá, hipófise no cérebro, se desenvolve. Ao se desenvolver, os hormônios femininos dessa mulher, principalmente a progesterona e o estrógeno, trabalham de forma equilibrada e essa mulher, que era uma menina, uma mocinha, que tinha fluxo intenso, cólica intensa e ciclo todo irregular, e menstruava uma vez, depois ficava 3 meses sem menstruar e voltava de novo, acaba, isso está comprovado cientificamente. Então a primeira coisa que você tem que se informar, acabei de falar para você, porque é para você acabar esse medo.
Você que está aí, parou o anticoncepcional, está com medo de ter essa cólica, entenda que essa sua cólica tem 90% de chance de ter ficado no passado, que agora você é outro corpo, você é outra mulher, com os hormônios funcionando de forma diferente. Então é muito provável que você nem tenha essa cólica. Saber disso vai te ajudar muito a dar continuidade a essa sua vida livre do anticoncepcional. Agora o segundo ponto é, eu parei o anticoncepcional, tudo mais, me informei, já sei que grandes chances de eu não ter a cólica, mas olha, doutora, eu tive cólica muito intensa nesse ciclo e não sei o que, e eu não sei o que eu faço. Bem, existem algumas formas de você aliviar essa cólica sem precisar tomar remédio. Inclusive, alguns hábitos também vão te ajudar. Por exemplo, antes da menstruação chegar, né, que a gente chama no período pré-menstrual, período da TPM ali, convém que você procure fazer atividades de relaxamento, atividade física, exercício aeróbico, porque todas essas atividades fazem a gente liberar endorfinas. Endorfinas são analgésicos naturais do nosso corpo. Um exemplo clássico disso aí é quando a gente vê um jogador de futebol lá jogando, a adrenalina tá no topo, topada adrenalina, e nas nossas fibras nervosas, quando a gente libera adrenalina, a gente libera endorfina também. Então vai vendo o que acontece, essa analogia que eu tô fazendo. Então o jogador tá lá jogando e rompe um tendão, a gente vê aquela imagem lá, meu Deus, dramático, o jogador até cai às vezes, né, quando é algo mais sério ele cai e sai do jogo, mas às vezes um jogador se machuca no meio do jogo e continua jogando. Por que ele continua jogando? Porque ele não está sentindo dor. Porque a adrenalina ali é tão grande, não é a adrenalina que faz ele não sentir dor, não. É a endorfina que é liberada junto com a adrenalina na terminação nervosa. Então, fazer atividade física, trabalhar o seu corpo nesse período pré-menstrual vai te proporcionar um aumento de endorfinas no seu corpo, que é um analgésico natural. Então procure fazer atividade física. Você sabe que você tem uma tendência a ter cólica, então não espere a menstruação chegar não para fazer exercício, já vai fazendo logo, prepara o seu corpo. Deixa ele já ali alimentado com esse analgésico natural. Essa é uma dica, né? Um caminho, na verdade, porque tudo isso é baseado em estudo científico, baseado em achados. A ciência explica, né? Isso aí. Não é porque eu acho que é bom você fazer atividade física. Não sou eu que acho. Tanto de tempo que você já se dedicou ao estudo do corpo humano e que já se sabe hoje que a atividade física proporciona a liberação de endorfina. Endorfina, analgésico natural, vai te ajudar a diminuir esses sintomas dolorosos. Outro aspecto que pode te ajudar, hidratação. Algo é tão simples, né? A gente ouve falar demais, né? Bebe água que é bom, porque bebe água, porque nosso corpo 80% é água e não sei o que, não sei o que lá. Não subestime o poder da água e da hidratação. Viu? Realmente a água faz uma diferença, principalmente na vida da mulher que está ali no período pré-menstrual e que está com medo de ter cólica e que pode vir a ter cólica realmente. Já foi comprovado, certo, em estudos em mulheres, que um dos mecanismos que explica a cólica menstrual, né, a dor, né, da contração uterina, é a produção de prostaglandinas, que é um mediador inflamatório, né, dentre vários mediadores inflamatórios que existem no nosso corpo. Vamos falar no português bem simples mesmo assim. Substâncias químicas inflamatórias. Descobriram que a mulher que tem cólica, ela tem uma produção elevada ali de prostaglandina nesse momento ali da contração uterina. Vai ver o que é que tem a ver isso com água, né, professora? Professora, o que é que tem a ver isso com a água? Calma! Tem um hormônio no nosso corpo chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético, se vocês pararem para ver, o nome já diz, antidiurético. Ele é contra a diurese. Diurese é fazer xixi. O nosso corpo, como ele tem a maior parte dele formado por água, e é a água que faz todos os nossos sistemas funcionarem, sistema renal, sistema ósseo, sistema cardiovascular, todos os sistemas, principalmente o sistema digestório também, né, que tem litros de água dentro dele, nós precisamos de água para o nosso corpo funcionar. Então, quando a gente está sem água no nosso corpo, o hormônio antidiurético é liberado, certo? Pela nossa glândula suprarrenal. Esse hormônio antidiurético faz o quê? Atua nos rins, aumentando a absorção da água, falando assim, opa, rim, essa mulher aqui não tomou água não, economiza aí o xixi, aí economiza no xixi dela, não libera muita água não. Aí é quando você faz aquele xixi bem amarelo. Aquele xixi bem amarelo é um xixi concentrado, é um xixi com pouca água. Por quê? Porque seu corpo está precisando de água. Sim, não é bom que o xixi fique totalmente transparente, tá? Não, isso não, nem 8 nem 80. Mas ele tem que ser um amarelinho claro. Então aquele xixi, aquela urina quando tá amarelo escuro, amarelo, né, aquele amarelo ouro, é porque está muito concentrado. As substâncias todas que foram, né, filtradas ali, excretadas pelo rim,
estão saindo na sua urina ali com pouca água, graças ao hormônio antidiurético que tá, ó, sugando toda a água para você. Você precisa de água para os seus sistemas funcionarem, para o seu corpo funcionar. Aí a mulher tá na TPM, a mulher tá para menstruar. O que acontece com essa mulher que tá para menstruar? Olha que coisa mais linda. Estudiosos, cientistas descobriram que existe uma correlação entre o ADH, que é esse hormônio antidiurético, e a produção de prostaglandina, dessas substâncias inflamatórias. Então essa mulher que tá para menstruar, não tá se hidratando direito, ela vai liberar o ADH, que o ADH ele é liberado, o mecanismo é lindo. É tipo assim, o corpo tá precisando de água, esse ADH é liberado, atua nos rins e traz toda a água para dentro do corpo, né? Não deixa essa água sair. Só que esse ADH elevado, o que ele faz com essa mulher também? Aumenta os níveis de prostaglandina. É como se estivesse inflamando o corpo dessa mulher. E esse aumento de prostaglandina faz o quê? Lá no começo dessa explicação eu falei, aumenta a intensidade da contração uterina. Isso vai resultar em quê? Em aumento da intensidade da cólica menstrual. Eu quis explicar isso com detalhes hoje, porque às vezes a pessoa vê aqui um vídeo e fala assim, ah, mas faz sentido, né? Então assim, para que você então agora tenha uma razão maior para beber água, para se cuidar, para se hidratar, principalmente se você tem cólica, tá aqui a explicação. Eu espero que ajude você que perguntou o que fazer agora com a cólica. Espero que você, então, tenha sido ajudada com essa explicação e saiba que você está no caminho certo. Você está procurando agora o que fazer para acabar com essa cólica. Porque, olha, acabando com a minha cólica, né, sabendo o que fazer, grande chance de eu não voltar para o anticoncepcional. Então, você está no caminho certo. Agora é fazer o que precisa fazer para viver sem o anticoncepcional. Que é o quê? Conhecer o seu ciclo. Vai atrás de conhecer o seu ciclo. Toda mulher que domina o ciclo, pelo menos as que eu conheço, todas as mulheres que eu conheço, que hoje vivem como eu, livres do anticoncepcional, segura e sem engravidar, elas dominaram o ciclo dela. E tudo começa com essa busca pela informação. Vocês estão no caminho certo. Segunda pergunta. Essa é boa, hein? Essa aqui é para vocês se ligarem. Vocês que estão aí parando anticoncepcional, ó. Parei o anticoncepcional. Depois que passar a menstruação, posso ter relações desprotegidas? Em outras palavras, posso ter relação sem preservativo? Depois que passa a menstruação? A importância, né, da gente saber o que acontece no nosso corpo. Tem muita mulher, aliás, que acredita que ter relação durante a menstruação não tem problema. Até que acontece de ela engravidar. Mas como eu engravidei? Eu tava menstruada e eu engravidei. Ah, que disseram que não engravidava, né? Por isso vocês têm que ser muito criteriosas nas fontes que vocês procuram para se informar. Põe no Google, põe no YouTube, quem é essa pessoa que está falando? Ela pode ser simpática, essa pessoa pode ser bacana, mas essa pessoa é um profissional de saúde? É um médico? É um enfermeiro? É um fisioterapeuta? É um nutricionista? Porque para falar com propriedade sobre o funcionamento do corpo humano, essa pessoa precisa ser profissional de saúde. Não pode ser um amador. Às vezes tem amadores que são muito bons, mas para você ter segurança ao ponto de ter relação desprotegida, sem medo de engravidar, você tem que confiar em alguém que tenha estudado bastante o corpo humano. Então já começo dizendo assim, cuidado porque algumas mulheres podem engravidar mesmo estando menstruadas, tá? Então, aí agora eu vou responder a pergunta. Teoricamente, o ciclo menstrual, o ciclo como um todo, ele envolve um período de sangramento, que é a menstruação, um período na mulher tem chances de engravidar, que é chamado período fértil, onde o corpo dela está mais apto a receber um espermatozoide, e o período no qual essa mulher libera um óvulo, ou seja, tudo favorece a gravidez, tudo favorece o início da gestação, no período fértil. Depois do período fértil, essa mulher entra numa outra fase que a gente chama de período não fértil, que se a gente for analisar do ponto de vista ovariano, o que acontece no ovário, a gente chama de fase lútea, porque corpo lúteo é o que sobra dentro do ovário da mulher que já ovulou. Quem não usa mais anticoncepcional e foi fazer uma ultrassom transvaginal, já deve ter ouvido o seu médico falar assim, olha, você tá para ovular. Ou então, olha, você ovulou, tem um corpo lúteo aqui. É sobre isso. Então, a fase lútea, essa fase ovariana, que a gente chama fase lútea, é um momento onde não tem mais óvulo, você já ovulou. E é da natureza humana, nesse período, essa mulher não ficar fértil. Essa mulher, o corpo dela, ao contrário do período fértil, o corpo dessa mulher que está no período não fértil, está na fase lútea,
ela está menos receptiva à entrada de espermatozoides. Por quê? Porque várias coisas se modificam no sistema reprodutor dessa mulher, dificultando a entrada do espermatozoide. E ainda que esse espermatozoide entre e consiga chegar dentro do útero dessa mulher, não tem óvulo lá. Porque nós ovulamos somente uma vez no mês. Com algumas raras exceções, mulheres que têm gêmeos na família, mulheres que estão em tratamento, aí que pode liberar mais de um óvulo. Mas, a rigor, fisiologicamente falando, o mais normal, o natural, é que essa mulher libere um óvulo a cada ciclo menstrual. Então veja que um ciclo menstrual é formado pela menstruação, período fértil, período não fértil. E a pergunta da Sandra, depois que passar a minha menstruação, eu posso ter relação desprotegida? Veja, não, de forma alguma. Por quê? Porque é exatamente após a menstruação, ou mesmo ainda estando menstruada, que nós mulheres entramos no período fértil. Nós entramos numa fase do ciclo menstrual onde o nosso corpo fica mais receptivo ao espermatozoide. O colo do útero fica aberto, fica molinho, tudo fica muito fácil. Lá dentro fica um ambiente mais propício à natação dos espermatozoides. E mesmo que você não esteja ovulando naquele dia em que você teve a relação desprotegida, os espermatozoides podem sobreviver dentro do seu corpo por até 6 ou 7 dias. Ou seja, mesmo que você tenha feito relação no dia em que você não liberou óvulo, se daqui a 4 dias você liberar um óvulo, você tem grande chance de engravidar. Por quê? Porque o espermatozoide que entrou no seu corpo 4 dias atrás está lá, só esperando o óvulo chegar. Inclusive, o que eu recomendo para as minhas alunas? Domine seu ciclo. Minhas alunas só podem ter relação desprotegida depois que a ovulação passar. Mas isso aí não é preocupação para vocês que estão parando de usar anticoncepcional agora não. Vocês não podem se preocupar, não precisam, nem podem, nem deveriam se preocupar com isso agora. Um passinho de cada vez. Agora vocês têm que aprender o que fazer agora para não engravidar. Como é que é meu corpo? Uma segunda etapa do seu aprendizado, você vai aprender a ter relação desprotegida sem engravidar. Mas agora, nesse momento, uma das coisas mais importantes a se fazer é não ter relação desprotegida. Em nenhum momento, na verdade. Muito menos depois que acaba a menstruação. Não pode. Enquanto você não souber reconhecer o seu período fértil e o período não fértil, você não pode, vou falar assim, eu não sou sua mãe, claro, né? Cada um faz o que quer, mas você não deveria ter relação desprotegida. Por quê? Porque às vezes você acha uma coisa, você ouviu de meio de conversa assim, alguma coisa sobre período não fértil. Ah, tô na dúvida, acho que eu tô não fértil. Será que eu tô? Ai, acho que eu tô. Vou ter relação desprotegida. Aí o que acontece? Engravida. Então, para dar certo, nesse primeiro momento, para dar certo assim, para você brilhar daqui 3 meses, de alegria, de felicidade, de gratidão e satisfação na sua vida, começa sem ter relação desprotegida, certo? E muito menos depois da menstruação, logo depois que acaba a menstruação. Senão, há grande chance sim de você engravidar. Esse é um caminho aí, um dos passos que você tem que dar para a sua vida, né? Para você conseguir viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Próxima pergunta. Como fazer depois que parar o último comprimido do anticoncepcional? Quando devo começar a usar o preservativo? Atenção para o tipo de anticoncepcional que vocês tomam. Por quê? Existe aquele tipo que tem 21 comprimidos, e esses 21 comprimidos são ativos, e tem aquele tipo que tem cores diferentes, e esses comprimidos têm uma dosagem diferente, que ou vai diminuindo, ou tem comprimidos que realmente são inativos, ou seja, não tem hormônio. É um comprimidinho ali que a gente chama inativo, e que, portanto, quando você toma aquele primeiro comprimido inativo, atenção, seu corpo já está sem anticoncepcional, você já está se liberando do anticoncepcional ali. Então, vê que tipo de remédio é o seu. Esse último comprimido, se o seu, vem 4 comprimidos inativos, digamos assim. Eu tomei meu último comprimido dia 11 de janeiro. Se a sua cartela tem comprimidos inativos, não sei. Tem comprimidos brancos? Veja na bula. Tem 4. Então, na verdade, não foi hoje que ela tomou o último comprimido. Foi 11, 10, 9, 8. Dia 8, o corpo dela já estava desmamando, já estava se livrando, já estava sem hormônio. Ou seja, o corpo dela já estava funcionando ali, certo? Então, muito cuidado, tem que ver que tipo de anticoncepcional é o seu. E aí, independente de qual for o tipo, quando é que eu devo usar o preservativo? Agora que eu parei o meu comprimido, meu anticoncepcional. Você deve usar o preservativo
desde o seu último comprimido ativo ou desde o primeiro comprimido inativo. Por que você tem que fazer isso? Porque o corpo da mulher, quando ela para de usar um anticoncepcional, em teoria, ela pode ovular 6 dias depois da parada do anticoncepcional. Então imagina se você ali parou o anticoncepcional, tem relação desprotegida, esse danado desse espermatozoide fica em você lá por 6 dias e você ovule em 6 dias. Acontece. O tempo que leva de uma mulher para outra, para ela menstruar, né, de verdade, para ela ovular, que é o que acontece antes, varia de mulher para mulher. Tem mulher que leva 20 dias para ovular, depois de parar o anticoncepcional. Só que tem mulher que ovula em 6 dias, em 7 dias. Dali mais 7 dias ela já menstruou. Foi um ciclo muito curto. Mas por quê? Porque o corpo dela metabolizou muito rápido, os hormônios foram liberados e ela ovulou e dali 12 dias, 14 ela já menstruou de verdade. Foi um ciclo muito curtinho, um ciclo de 15 a 16 dias. Não é considerado fisiológico, mas para a mulher que está parando o anticoncepcional é aceitável. Na minha prática aqui, com centenas de mulheres que eu já acompanhei, eu tenho observado isso. O ciclo ele vem muito rápido, mas depois ele normaliza. Aí fica depois na casa dos seus 26, 28, 32. Sempre vai variar de mulher para mulher. Portanto, parou o anticoncepcional, tomou o seu último comprimido ativo ou o seu primeiro comprimido inativo da cartela, já conversa com o seu esposo, fala assim, amor, vamos ter que usar o preservativo porque eu ainda não sei quando eu estou fértil, quando eu não estou fértil. Então, para a gente não correr o risco de colocar uma criança nesse mundo sem planejamento, vamos ter relação protegida. Ah, e o preservativo funciona mesmo? Será que funciona? Já vi mulher engravidando com preservativo? Funciona. O preservativo tem uma eficácia de 98%. É quase a mesma eficácia do anticoncepcional. Mas atenção, se usado do jeito certo. Se usado do jeito errado, ele diminui 8 vezes a sua eficácia. Então, usa do jeito certo, coloca do jeito certo, tira do jeito certo, usa o lubrificante correto. Então, você que perguntou sobre quando usar o preservativo, desde o último comprimido ali, e conversa com o parceiro. É muito importante, é essencial que o parceiro de vocês façam parte desse processo. Ele vai ter que compreender. Não é assim, vai ser assim pronto, viu amor? Acho que isso não adianta. A chance de você voltar para o anticoncepcional em breve é grande. Então, assim, é no diálogo, é na conversa, dizer que para vocês vai ser muito melhor, você vai voltar a ter desejo por ele, você vai voltar a procurá-lo. Aliás, ele não precisa nem dizer para ele vai perceber. Todas as minhas alunas que pararam o anticoncepcional, todas, sem exceção, eu falo assim com segurança e com muita gratidão. Todas elas falam que melhoraram o relacionamento. Isso, e por que é assim? Por que isso não me assusta, né? Pode até ser admirável para quem tá de fora, mas pra gente que tá aqui dentro, ver isso funcionando é meio óbvio até. É meio óbvio, porque tipo assim, a mulher com anticoncepcional, ela tá sem desejo, porque ela tá com os hormônios que provocam desejo bloqueados. O que a gente faz para essa mulher voltar a ter desejo? Tira os hormônios artificiais. Aí, o que acontece? Essa mesma mulher que um mês atrás não tinha desejo pelo parceiro, ela vai se transformar numa mulher que vai se sentir mais bonita, desejada, vai querer ficar com o esposo. Então, só existe ganho nessa vida livre do anticoncepcional. Mas, para chegar nessa vida, é preciso que o parceiro entenda que, por um momento, vocês precisam usar o preservativo. Quando? Assim que parar o anticoncepcional, tá bom? Isso vai ajudar demais vocês a dar seguimento a essa vida sem anticoncepcional e sem engravidar. Vamos seguir para a próxima pergunta. Tive relação com ejaculação no 3º dia de pausa do anticoncepcional e não irei voltar a tomar um anticoncepcional. Tem problema? Ó, a pergunta muito boa, né? Muito boa essa pergunta, até porque tem muita mulher que tem a relação desprotegida ali na pausa do anticoncepcional. Isso não vai fazer ela engravidar, porque afinal ela já vai tomar uma nova cartela em breve. Mas atenção, se você não vai usar o anticoncepcional, tá? Então, você que tá aí, parou o anticoncepcional, tá na pausa do anticoncepcional, não pretende retomar, não pretende continuar o uso do anticoncepcional, qual o perigo de ter relação desprotegida? No caso dessa seguidora, ela falou assim, tive relação com ejaculação, no caso dentro do canal vaginal, no 3º dia de pausa. Então vamos lá. Tem problema? Olha, se ela está chamando de problema o risco de uma gravidez não planejada, sim, isso é um problema. Vamos entender por quê. Digamos que essa mulher ovule com 15 dias que ela parou
o anticoncepcional, ou seja, no terceiro dia, 1, 2, 3, no terceiro dia ela teve a relação desprotegida, só que ela só vai ovular daqui 12 dias, né? No 15º dia depois que ela parou o anticoncepcional. No caso dessa mulher ter a sorte de só ovular no 15º dia após a parada do anticoncepcional, que eu chamo de ciclo provisório, né? Ela para o anticoncepcional ou toma ali o primeiro comprimido inativo, vocês estão no ciclo provisório. Se ela for ovular só no 15º dia do ciclo provisório, a sorte dela, ela não vai engravidar, porque ela teve essa relação no terceiro dia ali, relação desprotegida no terceiro dia de pausa. Entretanto, se essa mulher ovular no 9º dia do ciclo provisório, ou seja, 9 dias depois que ela parou o anticoncepcional, essa mulher tem grandes chances de engravidar. Mas por quê? Se a relação desprotegida dela foi no terceiro dia, 3 dias depois que ela parou o anticoncepcional. Sabe por que ela tem chance de engravidar? Eu falei que ela vai liberar o óvulo 9 dias, né? No 9º dia do ciclo provisório. E ela teve relação desprotegida no terceiro dia. Só que alguns espermatozoides sobrevivem dentro do corpo da mulher por até 6 dias. Portanto, se ela teve relação no terceiro dia, vejam comigo, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. Quando chegar no 9º dia do ciclo, ainda pode ter espermatozoide vivo dentro do útero dessa mulher. E ela vai liberar o óvulo, já vai ter o espermatozoide lá dentro da tuba uterina assim, ó, só esperando o óvulo para entrar naquele óvulo. Porque 6 dias, e foi tempo suficiente para ele chegar lá, nadar, entrar ali na cavidade uterina, entrar na tuba uterina, ficar ali só esperando cumprir a natureza dele, que é fecundar o óvulo. Então, essa mulher corre o risco de engravidar, sim, se a sua ovulação acontecer em breve. Se acontecer de você ovular mais tardiamente, aí não tem risco de engravidar. Por quê? Porque quando você liberar o óvulo lá no 15º dia, depois da parada do anticoncepcional, já não tem mais espermatozoide lá. Por quê? Porque eles não sobrevivem dentro da gente por 15 dias. Aí já não. Aí não. Só se fosse espermatozoide de ferro. Certo? Aí vai dar tudo certo, você vai ficar tranquila e você vai se prometer uma coisa, que você não vai ter mais relação desprotegida, nem coito interrompido, enquanto você não aprender, quando você não está fértil naquele ciclo. Só pode ter relação desprotegida, sem engravidar, a mulher que dominou o ciclo, a mulher que já aprendeu a reconhecer quando está fértil e quando não está. Mas veja, é um passo de cada vez. Não adianta hoje você saber que você está não fértil. Não, hoje tem que aprender esse comecinho. Você tem que saber o que vai acontecer com você. Tem que saber aprender a contar o seu ciclo provisório. Uma coisa de cada vez, tá? Respeite o seu tempo e converse com o seu parceiro sobre o uso do preservativo. Combinado? Isso vai dar certo, isso vai ajudar vocês a se livrarem para sempre do anticoncepcional com segurança e podendo planejar o filho de vocês para quando vocês quiserem. Eu vou para a última pergunta. Parei o anticoncepcional há 4 meses, meu fluxo menstrual está muito baixo, só sinto cólicas antes da menstruação, mas está muito pouquinho. É normal? Veja, existem alguns parâmetros para definir se um fluxo menstrual é normal ou não. Falando em fluxo, é considerado normal um fluxo menstrual que tenha mais de 1 dia. Então, se você menstruou por 2 dias, ainda assim, isso é considerado normal. Ah, mas nossa, eu tô com um fluxo muito intenso, demora muito para acabar a minha menstruação, fico 10 dias menstruando, fico 10 dias sangrando. É normal também, tá? Uma mulher que menstrua por 10 dias também é normal. Mas claro, desde que esse fluxo não fique muito intenso ao ponto de você precisar usar 10 absorventes noturnos por dia. Uma mulher que está com o fluxo menstrual elevado, ao ponto de usar 10 absorventes noturnos no dia, isso já é considerado fluxo intenso. Você tem que procurar ajuda, tem que buscar, né, saber o motivo desse sangramento. Agora, você que está com sangramento pouquinho e está estranhando isso aí, primeira coisa, você precisa entender que o fluxo que você tinha com o anticoncepcional não era um fluxo menstrual verdadeiro. Então, não compare os fluxos, tá? Esse que você está tendo agora, sem anticoncepcional, com o que você tinha usando anticoncepcional. Essa comparação não é justa, não é verdadeira. Você não pode comparar duas coisas diferentes. Outra coisa, se tá muito pouquinho mesmo, ao ponto de, tipo, só um pinguinho de nada ali, 2 dias, só pingou. Não vê mais nada. Esses 4 meses,
aí você pode sim estar com algum desequilíbrio hormonal e vale a pena você visitar um endocrinologista. Vai no endócrino, que eu acho que é o profissional assim, mais indicado, eu gosto deles porque eles estudam os nossos hormônios, né, e aí entende nosso corpo como um todo. Então você vai no endócrino, explica o que está acontecendo com você, faz dosagem dos hormônios sexuais femininos, vê se já está normalizando, se está caminhando para normalização ou se deu algum problema. Tem que ver a sua idade, tem que ver os seus hábitos, o que está acontecendo com você. Está fazendo algum tratamento e muita coisa em torno disso aí para ser conversada. Então, se esse fluxo estiver realmente muito pequenininho, como você não me falou exatamente, né, em quantidade como é que está sendo, eu não consigo te ajudar mais do que isso, mas se realmente for algo muito pontual, um sangramento muito pequenininho, discreto ali, que você não está tendo desde que você parou o anticoncepcional, então faz isso. Vai atrás de ver se está tudo bem com os seus hormônios, tá certo? Mas, para você ser justa com você mesma, não compare o seu ciclo menstrual do anticoncepcional, que na verdade não era o ciclo verdadeiro, era um ciclo do anticoncepcional, com o seu ciclo agora, o seu ciclo verdadeiro, tá certo? Olha a pergunta da Sueli, pode ajudar outras meninas aqui também. Ela falou o seguinte: tomei anticoncepcional, uma injeção trimestral, por 1 ano. Nesse 1 ano tive muito mal-estar. Agora faz 1 mês que parei. Quanto tempo leva para essa injeção perder o efeito? Eu tive algumas alunas que usaram injeção trimestral e elas falavam muito de irritabilidade, sintomas de depressão, muito inchaço na barriga, prisão de ventre. Eu não sei se o seu mal-estar também era nesse sentido. Mas, e o que explica, na verdade, todos esses sintomas é a substância que está dentro da injeção, que é uma progestina, é uma progesterona sintética, né? Nós produzimos naturalmente a progesterona e essa injeção é um hormônio artificial, né, que imita a progesterona. Então é como se a gente estivesse bombardeando o nosso corpo de progesterona. Nós temos progesterona, só que numa dose muito pequenininha, é 0,0000000 alguma coisa, é muito pouquinho. E numa injeção dessa, que é uma bomba hormonal, tanto é que você toma ela a cada 3 meses, tem muito hormônio. E isso detona o corpo dessa mulher, por isso esse mal-estar. Quanto tempo leva para o seu corpo liberar a injeção trimestral? Olha, se você olhar na bula da sua injeção, né, qualquer uma de vocês que usa, vocês vão ver lá. Pode levar de 4 a 18 meses para uma mulher voltar a ciclar naturalmente depois que ela para de usar a injeção. Então, isso significa que dentro de no mínimo 4 meses você pode voltar a menstruar. Tomara que seja assim com você. Ou seja, se você trabalhar ali o seu corpo, ajudar o seu corpo, né, desinflamando, desintoxicando, fazendo atividade física, dormindo bem, se ajudando, você tem mais chances de voltar a menstruar mais em breve, né, mais rápido do que se você não se cuidar, tiver hábitos, né, pouco saudáveis. Aí pode ser que demore aí mais de 1 ano mesmo para você voltar a menstruar. Então, nesse meio tempo, tenha muito cuidado e só tenha relação protegida, já que você não sabe exatamente quando você vai voltar a menstruar. Então, se você está aí querendo parar de usar a injeção trimestral, saiba que pode levar um pouquinho mais de tempo do que uma mulher que usou a pílula para você voltar a menstruar naturalmente. E para que isso não seja essa demora, para que essa demora não seja um obstáculo na sua vida, para que você, né, acabe voltando para o anticoncepcional, fique tranquila, previna-se, vai buscando informações, vai estudando sobre o seu corpo, que esse é o passo, esse é o caminho para você se livrar para sempre dessa injeção e ser uma mulher segura e sem engravidar para o resto da sua vida reprodutiva. Tá certo? Estou finalizando aqui mais uma live de Fê Responde, uma live de perguntas e respostas, onde eu venho aqui gratuitamente responder as perguntas que vocês me fizeram na caixinha aqui do Story. Agradeço por todas as perguntas que vocês fizeram, porque isso é o que me dá motivo para continuar esse trabalho aqui na internet. Muito obrigada mesmo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.